te convida à tenda da libertação. Jesus está chamando, só em Jesus encontrarás. Estamos dando início em mais um programa Sintonia com Deus, da Igreja Evangélica Tenda da Libertação. Você é o nosso convidado nesta manhã para a Escola Bíblica Dominical. O presbítero Márcio estará ministrando para nós nesta manhã. E eu quero te dizer que Deus já tem a bênção preparada para nós nesta manhã, em nome de Jesus. E você pode estar aí acompanhando a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo agora a palavra de Deus, eu vou estar orando. Você vai estar, o nosso irmão Márcio Davi, vai estar lendo o livro de Provérbios aí, né, Davi, que nós lemos. Então vamos estar orando. Senhor Jesus, obrigado a Deus por esta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos dado, mais um dia de vida. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar um dia de vitória e que muitas vidas possam se render aos teus pés nesse dia de hoje. É isso que nós te clamamos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. E a palavra com Márcio Davi. A gente vai ler em Provérbios 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor o fez. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda sua alma retira-se para longe dela. Educa a criança no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá contenda, acabará a questão e a vergonha. Glória a Deus. Então nós lemos aí a palavra de Deus, né? O bom nome vale muito mais que muitas riquezas. E nesta manhã você pode buscar a Deus, que é uma maior riqueza que nós temos, é ter a bênção de Deus na nossa vida. E nesta manhã eu quero te convidar você para a noite estar conosco ali no Guará, na Igreja Evangélica Tenda da Libertação, em frente a QE 15, no Guará 2, conjunto 23. Ali está a Tenda da Libertação, estaremos ali no culto à noite. Você é o nosso convidado especial, você aqui de Brasília, quer ir lá conhecer o trabalho, vai lá, nós estamos te esperando. Deus tem a bênção para você. E nós vamos passar a palavra agora ao presbítero Márcio, que vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra com o presbítero Márcio. Não vai querer a cadeira aqui não, né? Bom, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Que Deus possa abençoar grandemente cada um dos seus filhos nesta oportunidade. Estamos com uma série de estudos que trata sobre vitória. Estamos nos baseando numa revista do pastor Silas Malafaia, da Central Gospel, Sendo um Vencedor. Já tivemos aqui alguns estudos que falam sobre vitória. O primeiro deles foi Vencendo as Batalhas. Depois nós vimos Vencendo as Tempestades. Na semana passada nós estudamos Vencendo as Tempestades. E hoje, prosseguindo nesse mesmo estudo, nós vamos estudar
vencendo os obstáculos. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Marcos, no capítulo número 5. Marcos, capítulo número 5. Vamos ler do versículo número 24 ao versículo 34. Marcos 5, do 24 ao 34. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Marcos 5, do 24 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus. Veio por trás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a multidão de si mesmo saíra, que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e seja curada deste mal. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Bom, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz diversos textos bíblicos que tratam de vitória. Nós, nessa série de estudos, temos focalizado esses textos bíblicos e mostrado como, em situações do cotidiano, várias pessoas conseguiram chegar até Jesus e obter a sua vitória. E isso nós estamos fazendo esses estudos justamente para gerar fé em nossos corações. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Observe que no próprio texto bíblico que nós apresentamos nesta oportunidade, de Marcos capítulo 4, aliás, Marcos capítulo 5, no versículo 27, o texto diz: ouvindo falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e esta palavra acerca de Jesus, essa palavra de fé, entrou no coração daquela mulher e ela foi alcançada pela virtude de Jesus e foi curada de um mal que prejudicava a sua vida. Nesta manhã nós queremos trazer o exemplo dessa mulher para servir para a minha vida e para a sua vida nesta oportunidade. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você o texto de Provérbios capítulo 13, versículo número 4. Porque nesse texto, a palavra de Deus é um provérbio que nos ensina o seguinte: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, não basta apenas nós querermos, nós precisamos fazer o mesmo que aquela mulher fez.
ela buscou a Jesus. E a palavra de Deus nos ensina isso. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5 e 6 e 7, que ele ministra acerca das bem-aventuranças, ele diz justamente isso: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate se abrirá. Essa mulher fez isso, ela procurou Jesus, ela foi diligente, ela não ficou sentada. Muitas vezes as pessoas olham para o Evangelho e imaginam que o Evangelho é comodismo, e o Evangelho não é comodismo, o Evangelho é fé, esperança e amor. E isso exige de nós uma diligência, a mesma diligência que aquela mulher teve e procurou Jesus e depositou a sua fé em Jesus, e por isso foi grandemente abençoada por Jesus e pela fé que ela teve. Então, nesta lição, nós vamos estudar como essa mulher, debilitada por essa hemorragia, ela encontrou forças e teve fé para abrir o caminho através daquela multidão que estava ali ao redor de Jesus. E ela, crendo em Jesus, apenas tocou nas vestes de Jesus, porque disse em seu coração: se eu tocar em suas vestes, eu vou ser curada. Meus amados irmãos, nós vamos enfocar 3 partes no estudo dessa manhã. Na primeira parte, nós vamos ver os obstáculos que aquela mulher venceu. Por isso, o Silas Malafaia, ele intitulou esse estudo, essa lição, de Vencendo os Obstáculos. Os obstáculos que aquela mulher venceu, segundo Silas Malafaia, foram 7. Primeiro, a limitação. Segundo, o preconceito. Terceiro, a duração do problema. Quarto, o sofrimento. Quinto, a crise. Sexto, a distância do objetivo. E 7, a multidão. Então aquela mulher foi vencendo cada um desses obstáculos. E a vida cristã é dessa maneira. É uma corrida de obstáculos. Nós precisamos a cada tempo vencer os obstáculos que estão à nossa frente. A nossa vida, ela não pode ser encarada apenas como uma longa trajetória, mas precisamos dar um passo a cada dia. Os passos que eu vou dar hoje são os passos que eu tenho que focar. Não adianta eu me preocupar com o dia de amanhã e focar o dia de amanhã, sendo que não estou conseguindo superar o dia de hoje. A cada dia nós devemos fazer a nossa caminhada. A cada dia nós precisamos vencer os obstáculos que estão postos. O amanhã nós devemos entregar nas mãos de Deus e deixar que a seu tempo Deus nos dê as condições necessárias para vencer os obstáculos que estarão por vir. Na segunda parte do estudo que vamos apresentar nesta oportunidade, nós vamos apresentar os recursos que ajudam a vencer. Primeiro recurso que vai nos ajudar a vencer os obstáculos são os sonhos que nós temos. O segundo recurso é a nossa vontade, é o desejo que temos de atingir esses recursos. E aí depois vem a determinação, o quanto estamos determinados, decididos em seguir em frente, em prol desse sonho, desse objetivo. Depois, na sequência, nós temos a motivação. Precisamos ter bom ânimo para seguirmos em frente. Depois é esse entusiasmo, essa capacidade que temos sempre de ter a esperança de prosseguirmos. Em sexto lugar, nós temos a consciência dos nossos próprios limites, para sabermos que cada pessoa tem as suas próprias circunstâncias, as suas próprias condições, a sua própria história de vida, e cada um deve andar no seu próprio passo. No sétimo lugar, nós vamos apresentar a estratégia que nós devemos ter, o nosso planejamento, e por último, a fé, porque a fé é o elemento essencial da vida cristã que vai nos fazer caminhar e atingir o nosso objetivo. E na terceira parte do estudo, nós vamos ver a ação divina que vai tornar possível a nossa vitória. Porque, meus amados irmãos, nós que somos cristãos, nós levamos a sério o ensinamento do livro de Salmos que diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha,
mas a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Não importa quão seja a nossa condição, se nós entendemos que ela é suficiente para obter a vitória, não importa, sempre para nós a nossa vitória vem do Senhor dos Exércitos. É Deus que vai à nossa frente, Deus que está adiante, abrindo caminho e nos dando condições de sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Então vamos dar início assim ao estudo propriamente dito, entrando nessa primeira parte do estudo que vamos trazer aqui para a nossa reflexão, que é vencendo os obstáculos. Como temos dito, a vida cristã, ela tem os seus obstáculos, ela tem as suas dificuldades. E não apenas a vida cristã, a própria vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, nós vamos ter as dificuldades, as circunstâncias contrárias, fazem parte da nossa própria existência. E nós devemos superar cada um desses obstáculos, nós devemos seguir adiante. O primeiro obstáculo que nós apresentamos aqui são os obstáculos relacionados à nossa limitação. Todas as pessoas têm as suas limitações. Mesmo quando nós olhamos no texto bíblico e nós vemos os heróis da fé, como Abraão, nós vemos a limitação que Abraão tinha. Ele era estéril e, por incrível que pareça, apesar de ser estéril, Deus havia chamado Abraão para ser pai de uma grande nação. Nós olhamos para Moisés. Deus chamou Moisés para ser um grande líder, mas o próprio Moisés reconhece a sua dificuldade de comunicação, de ter a língua pesada. Mas Deus transforma Moisés num grande líder, apesar da sua limitação. E no texto que nós lemos nesta manhã, de Marcos capítulo 5, nós vemos essa mulher. Ela tinha uma grande limitação, ela tinha a sua fragilidade, ela tinha um problema físico, ela tinha uma enfermidade. E ela vai ter que vencer essa limitação para se transformar numa pessoa vencedora. E o próprio fato dela ser uma mulher, se na sociedade que hoje vivemos, as mulheres têm as suas limitações de enfrentar uma dupla jornada, de ser a chefe de um lar, de ter que dar conta da sua casa, de ter que trabalhar, muito mais naquela época de Jesus, há 2000 anos atrás, numa sociedade que era uma sociedade em que as mulheres tinham menos chances, que tinham grandes restrições na sociedade para se comunicar, para trabalhar, para exercer a sua própria dignidade. Mas apesar da limitação de ser mulher, de ter uma enfermidade, nós vemos que essa mulher, ela se transforma numa vencedora. E ao observarmos o exemplo dela e de como ela vence essa limitação física e esse preconceito, que é o segundo item. O primeiro item é a limitação física, a enfermidade. O segundo item é o preconceito que essa mulher venceu. E o preconceito não apenas pelo fato dela ser mulher, mas pela própria enfermidade. A enfermidade que aquela mulher tinha era uma hemorragia. E naquela época, as autoridades sanitárias eram rigorosas com determinadas doenças que poderiam gerar contágio. Doenças de pele, como a lepra, as pessoas eram isoladas, não podiam ir e vir para evitar a transmissão de doença. Na mesma classe se enquadravam as pessoas que tinham hemorragia. Elas não poderiam ir e vir publicamente como as outras pessoas. Elas tinham limitações e, de certa forma, por conta dessa limitação, isso gerava um preconceito. É como hoje nós vivemos com essa pandemia e, em razão da transmissão, as pessoas, elas sofrem preconceitos. Se alguém sabe que essa pessoa ou aquela pessoa, essa família ou aquela família estão com a doença, muitas vezes aquele preconceito existe. Olha, se distancie, não chegue próximo. Quer dizer, a pessoa precisa ficar de quarentena, precisa ficar isolada. E isso muitas vezes gera problemas. As pessoas não podem exercer as suas atividades seculares na sua plenitude.
era o caso daquela mulher. Então veja que aquela mulher ela teve que vencer a limitação por conta da enfermidade, ela teve que vencer o preconceito pelo fato de ser uma mulher, ela teve que vencer o preconceito por ser considerada imunda segundo as leis de Moisés lá do livro de Levítico. E aqui um terceiro problema, um terceiro obstáculo que aquela mulher ela precisa vencer é o problema da duração do problema. A questão é nós estarmos enfermos um dia, uma semana, um mês, um ano. Mas o problema daquela mulher já durava 12 anos. Foram 12 longos anos de sofrimento. Foram 12 anos em que aquela mulher procurou médicos, procurou meios para ser curada. Mas o texto bíblico diz que ela não obtinha cura. Lá no Salmo capítulo 6, versículo 3, quando o salmista ele escreve o Salmo, ele diz: até quando, Senhor? Então, até quando aquela mulher padeceria com aquele sofrimento? E aqui nós entramos, inclusive, no quarto ponto, o sofrimento propriamente dito. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 26, diz que havia padecido com muitos médicos. Ou seja, aquela mulher não estava apenas enferma 12 anos. Além do longo tempo da enfermidade, a mulher também, ela padecia muito, ou seja, ela estava sofrendo. E em razão da hemorragia, esse sofrimento, com o passar do tempo, gerava a tendência de agravamento. A hemorragia gerava outras consequências na saúde daquela mulher. A fraqueza, a perda das vitaminas no corpo, anêmica, por conta da enfermidade. E isso gerava um sofrimento que se retroalimentava na vida daquela mulher. Porque há 12 anos tentando ser liberta daquele mal, ela não conseguia a libertação e isso gerava sofrimento em cima de sofrimento. Até o ponto daquela mulher chegar em um momento de completo descrédito. O próprio texto bíblico mostra isso. Ela não tinha conseguido, pelos meios existentes, pela ciência existente, nada lhe dava uma solução para o seu problema e a saúde agravando e todos os recursos que aquela mulher dispunha, ela despendeu, ela gastou, ela aplicou, ela investiu em busca da sua cura, sem nenhum sucesso. Então, aquela mulher tinha chegado no momento em que ela estava afundada numa crise, porque a crise é o pior estágio do sofrimento, é a hora mais difícil, é quando a pessoa chega no fundo do poço. E o texto de Marcos, no versículo 26, diz justamente isso, que ela estava numa situação de piora, ela estava piorando, a situação dela se agravava. E a crise é justamente quando se chega nesse pior momento, é um ponto em que não se tem mais controle da situação, é quando se olha para os lados e não se vê uma saída. Se busca uma forma, mas não se vê mais o que pode fazer. Não há mais dinheiro para gastar com os médicos, não há mais médicos que se possa ir, todos os especialistas já foram procurados. Mas a mensagem do Senhor para aqueles que estão em crise está lá em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13, que diz: tem bom ânimo e não temas, nem tenhas pavor. Quando nós estamos em situações em que não vemos uma saída, nós precisamos fazer como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um outro obstáculo que nós vemos que essa mulher precisava vencer é que quando ela ouviu falar de Jesus, ela precisava vencer para chegar até Jesus, ela precisava vencer essa distância. Havia uma distância entre ela e até Jesus. E a mulher enfrentou esse obstáculo para poder chegar até Jesus. Muitas vezes nós temos um objetivo
e nós precisamos vencer essa distância até o nosso objetivo. Muitas vezes nós nadamos, nos esforçamos, e quando estamos nos aproximando do objetivo para alcançar a nossa meta, muitas vezes vem o desânimo e muitas vezes nós deixamos nos vencer. E além da distância que essa mulher tinha até Jesus, e para ela era difícil ela chegar até Jesus, porque já estava enfraquecida fisicamente, mas ela procura Jesus e vai até Jesus e percorre a distância necessária até chegar até Jesus. Mas quando chega até Jesus ainda existe um outro obstáculo que a impede de chegar a Jesus. Não apenas havia a distância física que separava ela de Jesus, mas também havia uma multidão que se colocava diante dela, entre ela e Jesus, e ela precisava superar essa multidão. Mas como chegar até Jesus se ela estava fraca? Como chegar até Jesus se a multidão impedia, se todas aquelas pessoas impediam? E aqui é interessante que nós vemos essa multidão não apenas como um obstáculo propriamente a ser superado, mas a multidão são pessoas. Muitas vezes as pessoas se colocam entre nós e Jesus, como quando Davi foi lutar contra Golias, e que ele chega no campo de batalha e vê aquele gigante fazendo afrontas ao exército de Deus, e quando Davi se dispõe a lutar contra Golias, uma das primeiras pessoas que se colocam como obstáculo é a própria família de Jesus. O próprio irmão mais velho de Davi, Eliabe, ele se coloca como obstáculo e critica Davi. E muitas vezes, quando nós temos os nossos objetivos, quando nós temos os nossos sonhos, quando nós queremos alcançar os nossos projetos, as pessoas muitas vezes próximas e até da nossa família se colocam como obstáculo. Muitas vezes, ao invés de nos dar fé, de nos encorajar, de nos dar esperança, se colocam como obstáculo e dizem: olha, você não vai conseguir, você não tem condições, você não tem forças, e fica ali na nossa frente embarreirando e impedindo que nós avancemos. Numa das Olimpíadas que teve na Grécia, um corredor brasileiro, Vanderlei Cordeiro, ele estava fazendo uma maratona, e quando ele estava prestes já a entrar no estádio, se aproximando do estádio para entrar, ele estava em primeiro lugar, e em determinado momento da corrida, um grego entrou na frente dele e ficou ali estrovando, impedindo que o corredor prosseguisse. E muitas vezes na nossa vida é assim, como no caso dessa mulher também. As pessoas se colocam na nossa frente e impedem que nós avancemos. Mas nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir e ir em frente. E para isso, nós vamos agora focalizar a segunda parte do estudo. Nós vamos ver os recursos que ajudaram essa mulher a se tornar uma vitoriosa. Porque se os obstáculos dessa mulher se assemelham muitas vezes aos obstáculos que se colocam na nossa caminhada cristã, na nossa vida, os recursos que ela utilizou também vão servir para que nós possamos nos tornar pessoas vencedoras na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar, na nossa vida acadêmica, nos nossos objetivos. De um modo geral, nós podemos nos tornar pessoas vitoriosas, mas acima de tudo na nossa vida espiritual. Se nós aplicarmos os recursos que essa mulher utilizou na nossa vida de uma forma geral, nós seremos vencedores no nome de Jesus. Então vamos lá, o primeiro recurso que aquela mulher vai utilizar é o sonho. O segundo recurso é a vontade que ela tinha de ser curada. O terceiro é a determinação. Nada fez com que aquela mulher desistisse do seu sonho. O quarto motivo é a motivação que aquela mulher ela tinha para vencer aquela enfermidade. E essa motivação vai ensejar um outro recurso, que é o entusiasmo.
e depois vem a consciência das próprias limitações. Apesar das fraquezas em si serem um obstáculo, nós precisamos ter consciência dessas fraquezas para que possamos ter uma estratégia adequada. Então, de um lado, a consciência dos limites, de outro, a estratégia. São recursos que nós precisamos utilizar na nossa vida para nos tornarmos vitoriosos. Mas, sem dúvida nenhuma, meus amados irmãos, o que nos faz vitoriosos, além desses 7 recursos aqui mencionados, no final das contas é a fé. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. E se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Mas vamos começar pelo primeiro recurso que aquela mulher tinha a seu favor, que era o sonho. Você veja que mesmo passado 12 anos, ela tinha esse sonho de ser curado, de ser curada. A nossa vida deve ser assim. A nossa vida, ela não deve ser uma vida que não tenha objetivos. Nós precisamos ter objetivos. Em cada área da nossa vida, nós precisamos ter objetivos. Para cada dimensão da nossa vida, nós precisamos ter um sonho. Nós precisamos ter um sonho profissional. Nós precisamos sonhar com aquilo que nós desejamos para a nossa vida profissional, para a nossa vida secular. Nós também precisamos ter um sonho na esfera familiar, aquilo que nós precisamos, que nós pretendemos desenvolver na nossa vida familiar. E na nossa vida espiritual também não é diferente. Não imagina que a nossa vida é apenas voltada para uma área sentimental, para uma área secular. Quando Deus nos fez, Ele nos fez corpo, alma e espírito. Isso é importante nós vermos essa dimensão, quando Deus forma o homem. Porque a vida de um homem consiste nisso. Quando Jesus, ele trata lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a respeito das bem-aventuranças, principalmente no capítulo 6, ele vai mostrar isso, que o homem é corpo, alma e espírito. Quem diz isso é Martin Lloyd Jones. Ele explica que na nossa vida, se nós formos resumir a essência de uma pessoa humana, ela vai se consistir nisso, em 3 áreas. O nosso corpo, que é a relação que nós temos com nós mesmos. O nosso espírito, que é a relação que nós temos com Deus. E a nossa alma, que é a relação que nós temos com outras pessoas. Então é essencial para termos uma vida equilibrada, é que nós cuidemos dessas 3 áreas, corpo, alma e espírito. E para que nós possamos cuidar, nós precisamos, para cada uma dessas áreas, termos os nossos objetivos. Muitas vezes, do ponto de vista material, que é aquilo que nos liga a esse mundo, nós temos objetivos bem claros. Para aquilo que nós pretendemos para a nossa vida financeira, nós estabelecemos as nossas metas financeiras. Aquilo que nós pretendemos investir, aquilo que nós pretendemos comprar, é uma casa própria, é um emprego adequado, é uma graduação. Nós estabelecemos isso. E para a nossa família, a relação que nós temos com as outras pessoas também funciona dessa forma. Mas muitas vezes desprezamos a área espiritual, nos tornamos cristãos, confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, dizemos que cremos em Deus, que temos fé, mas muitas vezes não estabelecemos metas, não temos sonhos, não queremos um engajamento maior na nossa vida espiritual. E muitas vezes a nossa vida espiritual se torna uma vida capenga, uma vida anexa, uma vida secundária. E, meu amado irmão, não é esse o ensinamento que Jesus coloca. Em uma outra oportunidade nós vamos trazer um estudo específico a respeito disso. Porque lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, fica muito claro para Jesus que a pedra fundamental que nós devemos lançar na nossa vida é a parte espiritual. A essência daquilo que nós somos, enquanto cristãos, está preso, está enraizado na vida espiritual. Tanto isso é verdade, que quando Jesus trata do Sermão dos Montes, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele conclui o Sermão dos Montes justamente mostrando isso. Ele diz
que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo, eu vou assemelhá-lo a um homem que constrói a sua casa na rocha. A vida espiritual é a nossa rocha. Se a nossa vida espiritual vai bem, a nossa vida como um todo pode ir bem. Mas ninguém que possa dizer, eu vou financeiramente bem, a minha família vai bem. Cuidado, meu amado irmão. Houve um homem rico que, diante da sua abundância econômica financeira, ele disse, alma, come, bebe e arregala-te. Ou seja, a vida dele toda estava com muita abastança. Mas e a vida espiritual? Ele não tinha nada para oferecer a Deus. A nossa vida espiritual é a rocha sobre a qual nós vamos edificar a nossa casa. A nossa casa é a nossa vida, é a nossa família e são todos os nossos sonhos. Então, se nós queremos nos tornar pessoas vencedoras, o primeiro passo para isso é, da mesma forma como aquela mulher, é termos os nossos próprios sonhos. Isso é importante. Pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm projetos, são pessoas que vão se tornar pessoas ansiosas, pessoas depressivas e pessoas que vão viver sempre cabisbaixos, sem saber o que fazer da sua vida. A vida vai perder sentido. Mas nesta oportunidade eu quero lhe dizer, entrega a sua vida para Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus, a sua vida espiritual vai começar a ter um sonho. E quando a sua vida espiritual tiver esse sonho, que é servir ao Senhor Jesus, é que fazer o que Ele manda, cumprir os seus mandamentos, você vai perceber que a sua vida nas outras áreas vai florescer. Porque a vida espiritual, meu amado irmão, ela dá sentido para a nossa vida. Ela mostra que a nossa vida vai muito além da área espiritual. Você vai poder ver as suas outras áreas da vida serem grandemente abençoadas. Mas não basta ter um sonho. Muitas vezes nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos objetivos e muitas vezes até planejamos, mas falta a vontade. A pessoa, às vezes, quando fala do sonho dela, fala do sonho como se estivesse falando de algo qualquer. A gente não percebe aquele brilho nos olhos. A gente não vê aquela alegria no coração. A gente não percebe ver a vontade da pessoa. Quando uma pessoa tem um sonho, esse sonho vai gerar uma vontade na pessoa de tornar aquele sonho realidade. A pessoa vai começar a ter atitudes que vão fazer com que a pessoa não fique estática, parada no caminho. Quem tem um sonho, tem também uma estrada que vai levar a esse sonho. E a vontade é justamente esse desejo que vai fazer a pessoa caminhar dia a dia para chegar até o seu sonho. Nós vemos nessa mulher uma terceira qualidade, uma terceira característica, um terceiro elemento que tornou essa mulher uma vencedora. É a sua determinação. Perceba que ela tinha a determinação de, se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada pelo poder de Jesus. E ela foi determinada para vencer aquela multidão, para vencer aquela distância, para vencer os obstáculos que se colocavam entre ela e o sonho dela ser curada. E nós também precisamos ter essa determinação. Determinação é uma decisão que nós tomamos na nossa vida. Veja lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, esse é um versículo bastante interessante, porque quando Daniel foi trazido de Israel para uma terra estranha, como escravo, e se tornando um sábio nessa terra, ele tomou uma decisão forte na vida dele. Ele disse, eu não vou me contaminar nessa terra estranha, porque os judeus, eles têm uma alimentação própria, os judeus, eles têm uma cultura própria, e quando Daniel, sendo judeu,
entrando numa nação diferente da sua, ele tomou uma decisão: eu não vou me contaminar com nada disso. Eu vou continuar fiel a Deus mesmo estando em uma nação estranha. Aquela mulher também tinha uma determinação e nada impediria que ela prosseguisse na sua caminhada. Nós, enquanto cristãos, precisamos também ser determinados, meus amados irmãos. Nós não podemos nos deixar levar pela maré. Nós não podemos nos deixar levar pelas ondas, pelas dificuldades, pelos obstáculos, mas nós devemos prosseguir em frente, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que haja dificuldades, nós precisamos prosseguir. E como nós vamos fazer para prosseguir? Nós precisamos de nos motivar. Nós precisamos de motivação. Nós precisamos de algo que nos impulsione para seguir em nosso objetivo. É assim que nós vamos atingir o nosso objetivo. Quando nós temos um objetivo, nós vamos empreender, nós vamos buscar meios para chegar lá. E um dos meios é justamente isso: você vai se motivando, você vai olhando para aquilo que há de positivo quando você chegar lá. Uma pessoa, quando vai fazer uma viagem, ela faz uma viagem. Aqui no Brasil, quase sempre as pessoas gostam de viajar para ir em busca do litoral, principalmente para aquelas pessoas como nós aqui do Centro-Oeste, que não temos praia. Muitas vezes temos que percorrer mais de 1.000 quilômetros para chegar, e quando se vai de carro, o que vai motivar você na viagem, e se for para o Nordeste é 2 dias de viagem, quase 2.000 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros, dependendo do lugar no Nordeste. A pessoa que vai se motivar, ela imaginando lá na praia, chegando lá naquele dia ensolarado, sentada lá comendo um camarão, bebendo uma água de coco, vendo os filhos, as crianças correrem, né, se refrescando na praia, fazendo uma caminhada. Isso vai se motivando. A alegria que está quando se alcança o objetivo. É isso que é motivação. Uma pessoa que vai estudar para concurso público, o que vai motivar ela? Dentre outras coisas, é o salário, é a estabilidade. O que vai motivar uma pessoa que busca um curso superior ou uma pós-graduação? São justamente os benefícios que vão advir desse título. E a pessoa começa a pensar naquilo. Nós, por exemplo, que somos cristãos e que almejamos o lar celestial, algo que deve nos motivar para a eternidade com Deus são os galardões que Deus nos prometeu. Porque é legítimo que nós queiramos ser premiados, porque essa nos é a promessa da parte de Jesus, que nós receberíamos esse prêmio. O maratonista, quando corre, ele vai correr aquela quantidade de quilômetros, 20 quilômetros, 40 quilômetros. Ele está pensando em quê? Em ser, primeiro, concluir a prova, e segundo, em receber o prêmio de acordo com a sua colocação. E para isso ele treina, e para isso ele se motiva, e a motivação é essa, é a glória quando ele recebe a sua coroação. Então, se nós quisermos ser vitoriosos, nós precisamos nos motivar. Se a gente começa todo dia a acordar cabisbaixos, triste, já nos derrotando, meu amado irmão, se você é o primeiro a achar que você vai ser um derrotado, que você não vai conseguir, que não tem jeito, a ciência não tem uma resposta, eu não vou conseguir, todos dizem que eu não vou conseguir, você mesmo já decretou a sua derrota. Mas se nós olharmos lá para o nosso sonho, para o nosso objetivo e vermos que Deus pode nos dar a vitória, que Deus tem o melhor para nós, já nos tornamos vitoriosos em Cristo Jesus, aleluia. E o interessante é que a determinação, a motivação e o entusiasmo, eles vão andar juntos. Porque uma pessoa determinada é uma pessoa que se aprendeu a motivar. A motivação vai gerar a determinação, que por sua vez vai gerar a motivação novamente, que por sua vez gera esse outro elemento que é o entusiasmo. Mesmo quando as circunstâncias são contrárias,
Mesmo quando as coisas estão dando errada, a pessoa está alegre ali. Não, eu vou conseguir. Muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos, ela não vai conseguir. Apesar dela estar com todo esse positivismo, com toda essa alegria, ela não tem chances. Mas a pessoa prossegue entusiasmada, tenta uma vez, não consegue, tenta duas vezes. Houve uma época em que tirar carta de motorista era muito difícil. Hoje se popularizou e se tornou bem mais fácil. Mas houve uma época que era extremamente difícil. Veja que as coisas já foram muito mais difíceis do que são hoje, né, pastor Enoque? Era difícil comprar um carro, você não tinha como financiar. Era difícil tirar carta de motorista. Parece que os exames eram mais exigentes. Parece que a frequência entre um exame e o outro era maior, era mais demorado. O custo disso era mais elevado. Mas as pessoas, elas se entusiasmavam. E muitas vezes a gente via pessoas que, sem nenhuma condição de conseguir, a pessoa acreditava. E a pessoa investia e conseguia, de fato conseguia. E surpreendia todos os demais, realmente a pessoa, e se tornava uma boa motorista. Por conta de quê? Por conta dessa capacidade da pessoa olhar e ficar alegre com aquela situação e ter esse bom ânimo e ver que pode fazer acontecer, mesmo na dificuldade. É o caso dessa mulher. Olha para essa mulher, aqui relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 5. 12 anos enferma. 12 anos doente. E a enfermidade dela era uma enfermidade que tinha uma tendência progressiva. De pior a progressiva por causa da hemorragia. Um dia com hemorragia gera sequelas. Uma semana com hemorragia gera mais sequelas. Um mês com hemorragia, a coisa vai piorando. Um ano. Agora imagina 12 anos sangrando. É evidente que ao fim de 12 anos a pessoa está enfraquecida. Que a pessoa perdeu boa parte das vitaminas do seu corpo. Está anêmica. Está debilitada. Mas mesmo diante daquela situação, aquela mulher se entusiasmava. Ela ouviu falar de Jesus. Fala, dessa vez eu vou ser curada. Eu gastei tudo que eu tinha com os médicos e a ciência não pôde me ajudar. Mas dessa vez eu encontrei a cura. Eu vou procurar Jesus. Eu vou até Jesus. E aquela mulher disse, não, agora vou ser curada pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz, contristados, mas sempre alegres. Porque Jesus diz também, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter as diversidades da vida. Nós vamos ter a baixa de soldados. Nós vamos ver pessoas ficando pelo caminho. Mas nós devemos prosseguir, porque o nosso alvo é o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Um outro elemento importante para a nossa vitória, para nós superarmos os obstáculos, é conhecer os nossos próprios limites. Meus amados irmãos, nós não somos iguais. Nós somos pessoas diferentes. Temos capacidades diferentes. Ou seja, a nossa caminhada, ela vai ser diferente. Alguns têm capacidade de andar mais rápido. Outros não têm essa capacidade, então vão andar mais devagar. Alguns só conseguem caminhar durante o dia. Tem algumas pessoas que são privilegiadas. Elas andam durante o dia e ainda andam parte da noite. Tem menos sono. E conseguem, às vezes, chegar mais rápido no objetivo. Mas isso não significa que aqueles que chegam depois, ou que demoram mais tempo para chegar, também não vão chegar. Todos podemos chegar. Todos podemos ser vitoriosos, desde que tenhamos consciência dos nossos próprios limites. Se a pessoa tem um limite físico, como essa mulher, isso não significa dizer que, por conta disso, a pessoa deve ser menosprezada. Não. Ela só é apenas diferente. Ela só apenas vai ter que adotar meios distintos, mas ela também pode ser vitoriosa.
porque Deus tem a vitória para todos. Meu amado irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Quando Deus envia Jesus para morrer por nós, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a todos, independente de raça, independentemente de cor, independentemente de qualquer coisa. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus não nos amou porque nós éramos amáveis, mas Deus nos amou porque Ele, Deus, é o amor. E se nós quisermos vencer, nós precisamos ter consciência dos nossos limites. Isso é muito importante, ter consciência dos próprios limites, ter consciência da própria capacidade, porque é a partir dessa consciência que poderemos formular uma estratégia vencedora. É a partir dessa capacidade de nós nos autoconhecermos e sabermos das nossas dificuldades, mas essas dificuldades que nós temos, elas não devem servir para nos inferiorizar, mas apenas para nos dar capacidade de estabelecermos a nossa estratégia. Isso que é importante. Eu me lembro que certa feita eu fui fazer um concurso. Quando eu cheguei lá para fazer o concurso, me lembro até hoje, eu cheguei, fiquei sentado numa cadeira perto de uma parede e fiquei escorado na parede. Meus amados irmãos, logo em seguida, minutos depois, entrou uma mulher. E essa mulher, ela não tinha nenhum dos dois braços. Quando a mulher entrou naquela porta, eu na mesma hora me consertei e a primeira coisa que veio na minha cabeça, como é que ela vai fazer a prova? Uma prova de 100 questões que exige braços para você escrever. Logo vem a pergunta, como ela dá conta? Pois ela fez a prova usando os pés. E tinha uma habilidade com os pés como quem escreve com as mãos. Para manusear a prova, para manusear a caneta, uma flexibilidade. Quer dizer, aquela mulher só por estar ali era uma vitoriosa, tinha curso superior, era um concurso que exigia curso superior. E aí nós vemos que as pessoas têm limitações e elas são vitoriosas. E muitas vezes nós ficamos olhando para as nossas limitações e nos tornamos derrotados. As nossas limitações não nos podem nos tornar perdedores, derrotados. Basta que nós tenhamos uma estratégia, basta que sejamos pessoas que tenhamos vontade, que tenhamos determinação, que tenhamos motivação, que tenhamos entusiasmo, que não fiquemos prejudicados sem a consciência, sem vermos as nossas dificuldades. A pessoa quer correr sem ter condições de correr. Vá andando, vai demorar um pouco mais, mas igualmente vai se chegar lá. Então a estratégia, ela é importante, porque se adotarmos a estratégia inadequada, isso pode nos levar à derrota. E por fim, meu amado irmão, não tenha dúvida, nós que somos cristãos, o elemento essencial para a nossa vitória chama fé. O cristão é aquele que não olha para a sua condição e fica naquela situação de sentindo dó, de pena de si mesmo, de autocomiseração. Ah, coitado de mim por conta disso. Não, meu amado irmão, o cristão é aquele que olha para a sua própria situação, ainda que ela seja difícil, mas vê o poder de Deus na sua vida e vê que é capaz de vencer os gigantes, de vencer as tempestades, de vencer as tribulações, de vencer os obstáculos, de vencer as dificuldades da vida. Porque o cristão é aquele que olha e vê à sua frente o Deus Todo-Poderoso abrindo o mar, abrindo o caminho no deserto, abrindo o caminho nas águas. Deus está sempre à nossa frente nos acompanhando. A palavra de Deus no livro de Salmo diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor dos Exércitos. Nós temos a plena convicção, e isso é fé, de que no final das contas Deus vai nos fazer mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Sem fé, meus amados irmãos, é impossível agradar a Deus. Quando nós agimos dessa maneira, com motivação, com vontade, com determinação, com entusiasmo,
reconhecendo os próprios limites, tendo a estratégia adequada e agindo com fé, aí vem a terceira parte, e aqui nós concluímos a reflexão dessa manhã, a ação divina. Quando Deus olha para a nossa circunstância, quando Deus olha para nós e nos vê batalhadores, nos vê guerreiros, nos vê pessoas de fé, Ele começa a mover em nosso favor. Quando aquela mulher tocou em Jesus, naquele mesmo instante, mesmo Jesus sem saber quem havia tocado nela, ou mesmo sabendo ele, porque sendo Deus, ele conhecia as pessoas, e conhecia o coração das pessoas. Ele deixou que aquela mulher viesse até a frente e dissesse: fui eu que toquei. E Jesus disse: eu senti que saiu virtude de mim. Porque, meus amados irmãos, o importante nessa história, se de um lado nós vemos todo esse perfil dessa mulher batalhadora, dessa mulher vencedora, dessa mulher que tinha o seu objetivo, de outro lado também nós vemos a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus. Jesus, ele estava numa caminhada importante, ele tinha se proposto ir à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, que àquelas alturas já estava prestes a morrer. Mas Jesus para naquele momento ali, mesmo estando apressado. Havia uma multidão cercando Jesus, as pessoas queriam estar mais próximas de Jesus, dificultava a própria locomoção de Jesus. Jesus estava sendo apertado, isso era comum, as pessoas quererem estar perto de Jesus. Uns queriam se alimentar, outros queriam ver os milagres. Havia várias motivações que levavam as pessoas até Jesus. Mas veja que quando uma pessoa toca em Jesus, quando uma pessoa clama a Ele, nesse mesmo momento ele para ouvir, para ver qual é a pretensão, qual é o pedido, qual é a necessidade, e é o que Jesus faz. Ele para e pergunta: quem me tocou? Os próprios discípulos de Jesus não conseguem compreender: mestre, todos estão te apertando. E aí Jesus explica a eles: saiu virtude de mim. Alguém alcançou uma graça. E Jesus começou a procurar aquela mulher na multidão. E quando ela vem a público e conta tudo o que aconteceu, e Jesus diz para ela: vai, porque a tua fé te salvou. É a nossa fé que vai estabelecer essa ponte entre nós e Deus. É por isso que o texto bíblico afirma e reafirma: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a estrada pavimentada que nos leva até a Deus, que nos leva até Jesus. Jesus, em Lucas capítulo 8, versículo 48, que traz esse mesmo texto bíblico, diz para aquela mulher: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. É o que nós estamos dizendo. Todas as circunstâncias que se apresentam para nós, elas são importantes, mas esse quesito da fé, para nós que somos servos de Deus, ele é extremamente importante. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os três relatam a história dessa mulher. Marcos, capítulo número 5, que foi o lido aqui, o capítulo 8 de Lucas, que nós mencionamos aqui, esse versículo 48, e lá em Mateus, capítulo 9, versículo 22, Jesus também vai dizer assim para aquela mulher: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Veja que quando a mulher toca em Jesus, a virtude sai quando Jesus de fato determina a bênção. Por isso, meus amados irmãos, não importa quais sejam as nossas circunstâncias, nada pode nos deter, nada pode nos parar, nada pode nos separar do amor de Deus. Nós devemos seguir em frente. Não importa quais sejam os obstáculos, não importa quais sejam as dificuldades, não importa se é uma enfermidade, se é uma dificuldade financeira, se é um problema familiar, se é um problema no emprego, não importa se é um problema sentimental, se é um problema intelectual, não importa qual seja o obstáculo, qual seja a dificuldade, não importa se seja algo psicológico, se a pessoa
pessoa está entristecida, se está deprimida, meu amado irmão, nós precisamos olhar nesse momento para a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nesta oportunidade, nos diz em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13, a todos aqueles que são depressivos, a todos aqueles que andam tristes, a todos aqueles que andam angustiados, a palavra de Deus diz: tem bom ânimo e não temas, nem tenhas pavor, porque o Senhor está contigo, Ele é o seu Deus, Ele vai te dar a vitória nesta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Quero nesse momento convidar você a fazer esta oração. Vamos colocar diante de Deus. Sim. Não vamos ser apenas ouvintes, vamos ser praticantes da palavra de Deus. E a palavra de Deus se aplica em todas as áreas da nossa vida. Você quer que todas as áreas da sua vida sejam vitoriosas? Em primeiro lugar, construa a sua casa na rocha. É a sua vida espiritual. E aí a sua família vai ser abençoada, a sua profissão vai ser abençoada, a sua vida acadêmica vai ser abençoada, o seu negócio, o seu empreendimento vai ser abençoado. Isso não significa dizer que você não vai ter dificuldades. Os obstáculos vão vir, mas em nome de Jesus, você já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti pela Tua palavra que traz fé aos nossos corações. Senhor, que essa fé, meu Deus, seja como um grão de mostarda, que ela possa germinar em nossas vidas e possa, meu Deus, dar frutos dignos de salvação, frutos que possam aumentar a cada dia e possa trazer, ó Deus, paz aos nossos corações e possa trazer sucesso para a nossa vida. Abençoe cada um dos seus filhos que neste momento participam deste culto de louvor e adoração a Ti, e que esta palavra possa ficar guardada em seus corações e trazer vitória. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Glória a Jesus. E a palavra com o pastor Enoque, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, muito importante a palavra de Deus, né? Que nós ouvimos agora. E queremos convidar você para o culto da noite também, lá no Guará. E às 11h30 nós temos aqui o programa das crianças, né? Você é convidado a estar aí, seu filho, para ouvir as crianças louvar também, junto com os seus aí. É um momento de glória para nós e para Deus. E quero convidar você que está enfermo. Mande o seu pedido de oração. Nós estamos orando aqui todos os dias por você. E Deus está te abençoando. Eu tenho convicção. Não desista. Faça como aquela mulher. Tenha fé, perseverança naquilo que você precisa. Porque a nossa perseverança nos leva a ter vitória. Então, irmãos, é preciso estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. Então, nós vamos estar orando agora, encerrando mais essa escola bíblica dominical aqui na igreja hoje. E quarta-feira, o presbítero Márcio está aí de novo, trazendo outra palavra para nós, às 20 horas. Hoje, às 20 horas também, nós estaremos aqui. Você que não vai lá na igreja, pode nos assistir aqui de noite. Estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E lá na igreja nós estamos te esperando lá juntos, né? Para que nós possamos, não podemos pegar um na mão do outro, mas podemos fazer: oi, como é que vai a sua família, abençoado, né? E orar um pelos outros. Então vou estar orando agora, agradecendo a Deus por essa palavra que você recebeu nesta manhã, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja visitando agora cada vida que entrou nesta live, ó Deus, que ouviu a tua palavra e que elas, cada um, ó Deus, não desanima, não importa o tamanho do seu problema, maior é o Deus que nós servimos. E nesta manhã nós queremos pedir ao nosso Senhor que esteja abençoando a sua vida aí, que Jesus esteja entrando no seu lar, te dando esta vitória, curando, te dando consolo, aquele que está triste, abatido, aquele que está devendo, está preocupado, creia que a bênção já chegou na sua vida, em nome de Jesus. Muitas das vezes nós queremos ver, e muitas das vezes elas vêm sem a gente ver, porque Deus traz nas nossas mãos aquilo que nós não vemos, e muitas das vezes só cremos que Ele vai fazer por nós, e temos essa convicção em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe você nesta manhã. E não desanima, porque grande será a sua vitória, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Nós vamos estar orando pela nossa nação, né? Agora, aí com o Márcio Davi vai estar orando. E depois nós vamos estar orando pelos aqueles que estão trabalhando nos hospitais. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Deus, Sim, pela Deus. nossa nação, que o Senhor possa estender as tuas mãos, meu Pai, sobre o nosso povo, e que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, meu Pai. Que o Senhor toque nos corações e que todos confessem, meu Pai, que Jesus Cristo é o Senhor, meu Pai. Peço, meu Pai, que as pessoas entendam que o Senhor é a verdadeira solução para o nosso país e para os nossos problemas, meu Pai. E que busquem em Ti, meu Pai, auxílio e socorro, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pede o presbítero Márcio esteja orando para os que estão nos hospitais, nos presídios, né? Em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, meu Pai, nós Sim, elevamos esse Deus. clamor a Deus por todos aqueles que se encontram acamados, enfermos, meu Pai, precisando de uma cura, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Sim, Tu és Jesus. o médico dos médicos. E pedimos que Tu possa Oh, realizar Deus, esse obrigado, milagre, meu Pai. Jesus. Principalmente nesse momento, meu Deus, que a ciência ainda não tem uma cura, Senhor, uma vacina para proteger, meu Pai. Nós colocamos a nossa fé em Ti, Senhor. Sim, Jesus. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre cada uma dessas vidas, Senhor. Alcança, Senhor, e livra, Senhor, do mal, Senhor. Nós pedimos também, ó Deus, por aqueles que, além de estarem acometidos por essa enfermidade, ainda estão, ó Deus, sem a sua liberdade, Senhor, nos presídios, muitas vezes esquecidos, sem nenhum atendimento médico, meu Pai, ali sem esperança, Senhor, que Tu possa alcançar essas vidas, meu Pai. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos diz: estive preso e Tu me visitaste, Senhor. Visita, Senhor, essas pessoas, Senhor. Dá esperança ao coração delas, Senhor, e liberta de toda enfermidade e de todo mal. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre o povo do Senhor Jesus na face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Um coraçãozinho de bênção para você, em nome de Jesus.